Show de bola, concurseiro. Então, ó, como eu tava falando, você, como policial militar, você no futuro, você vai ter responsabilidade, você vai ter que cumprir determinações. Então, você vai ter que ser responsável pelos seus atos. Os atos que você realizar, as tomadas de decisão, as, os mandos. Então, você tem que entender isso. Você será responsável. Então, consequentemente, você pode ser responsabilizado civilmente, criminalmente e administrativamente. Você pode responder nas três esferas distintas. Levar a lapada nas três. Então, olha só o que é que diz a lei, ó. Cabe ao policial militar, isso não importa se ele é superior, subordinado, não, ó. A responsabilidade integral pelas decisões que tomar, pelas ordens que emitir e pelos atos que praticar. E por conta disso, você pode responder civil, pagar uma indenização pelo dano que você causar, administrativo, por meio do regulamento disciplinar, e também pode responder penal pelo crime, que pode ser crime militar ou crime comum. Crime comum. Responder nas três esferas. E essas esferas, elas são independentes. Você pode responder pelas três de maneira independente. Perfeito? O que acontece se eu descumprir, violar as obrigações e os deveres que acabamos de ver? A violação das obrigações e dos deveres policiais militares constitui crime quando previsto no Código Penal Militar ou no Código Penal Comum, ou transgressão disciplinar previsto no Código de Ética. Previsto no Código de Ética, ou, também como muita gente conhece, regulamento disciplinar. Regulamento disciplinar. Conforme dispuser a legislação e regulamentação específica. Ou seja, pode acontecer, meu aluno, que você pratique um ato e esse ato, ao mesmo tempo, seja crime militar e transgressão disciplinar. A gente vai ver isso tudo lá no Código de Ética. A violação dos preceitos da ética policial militar é tão mais grave quanto mais elevado for o grau hierárquico de quem cometeu. Ou seja, quanto maior o seu grau hierárquico, maior vai ser a gravidade da transgressão. Então veja que se eu, soldado, pratico uma transgressão e você, oficial, pratica uma transgressão, a mesma transgressão, a sua vai ser mais grave pelo fato de você estar em um nível mais elevado de graduação, e de posto, no caso. No concurso, olha atenção aí, ó. No concurso, ou seja, quando eu pratico um crime militar ou uma transgressão disciplinar, será aplicada somente a pena relativa ao crime. Veja, você praticou um ato. Esse ato, ao mesmo tempo, é crime e vai ser também transgressão. Crime e vai ser transgressão. Você vai responder, olha só, atenção, você vai responder pelos dois. Ou seja, vai ter processo aqui e processo aqui. Ao final, eu vou ter uma pena aqui e vou ter uma pena aqui. Vou ter uma pena nos dois. Só que, por conta desse artigo 40, parágrafo 2º, eu não vou cumprir a pena da transgressão. Eu vou cumprir apenas a pena do crime. É a única que eu vou precisar cumprir. Ficou claro? Ô, professor, então se a pessoa, você de repente na sua cabeça, eu já tô ligado já, de repente na sua cabeça deve ter vindo aquela dúvida, professor, mas se o cara só vai responder pelo crime, por
que ele vai ter que responder pela transgressão, se ele já vai responder só pelo crime? Porque é o seguinte, pode acontecer que na esfera criminal ele seja inocentado, entendeu? E na esfera administrativa não seja. Então vamos imaginar que na criminal ele foi inocentado por falta de provas. E na transgressão eu não preciso de um laxo probatório muito amplo para condenar um indivíduo. No âmbito administrativo você é condenado sem precisar de muita coisa. Basta só o oficial que fez a apuração dizer que você é culpado. Entendeu? É bem mais fácil ser punido por uma transgressão disciplinar do que pelo um crime. Então pode acontecer isso, que o cara seja inocentado pelo crime, mas não vai ser inocentado pela transgressão disciplinar. Certinho? Olha lá, vamos continuar. A inobservância dos deveres especificados nas leis e regulamentos, ou a falta de exação, falta de cuidado, exação, cuidado, né? No cumprimento dos mesmos, acarreta ao policial militar a responsabilidade de, olha aqui, ó, funcional, que é a administrativa, pecuniária, que é a civil, disciplinar, que é a administrativa, ou penal, que é a criminal. Tá vendo aí? Consoante a legislação específica. A apuração da responsabilidade funcional, pecuniária, disciplinar ou penal, poderá concluir pela incompatibilidade do policial militar com o cargo ou pela incapacidade do exercício das funções policiais militares a ele inerentes. Ou seja, pode no final desses processos você ser incompatível de continuar como policial militar. Aí já sabe o que vai acontecer, né? Ó. Sacou? Isso pode acontecer. O policial militar que, por sua atuação, se tornar incompatível com o cargo ou demonstrar incapacidade no exercício das funções policiais militares a eles inerentes, será afastado do cargo. Vai ser afastado do cargo. O policial militar afastado do cargo, nas condições mencionadas nesse artigo, ficará privado do exercício de qualquer função policial militar, até a solução final do processo ou das providências legais que couberem no caso. Veja só a gravidade aqui, viu? São proibidas quaisquer manifestações coletivas, tanto de caráter superiores quanto de caráter reivindicatório. Greve, eu não posso pegar, eu quero que fulano de tal seja o comandante da PM, vamos fazer aqui um protesto, uma manifestação. Não existe essa coisa no meio militar não, meu amigo. Existe agora, vamos fazer um abaixo-assinado. Vai, faz pra tu ver a lapada que tu leva. Esse negócio no meio militar não. Certo? Crimes militares. Crimes militares são previstos onde? Vamos lá? Código Penal Militar. Olha aí. O Código Penal Militar relaciona e classifica os crimes militares das penas correspondentes aos crimes a eles cometidos. Aplica-se aos policiais militares no que couber as disposições estabelecidas no Código Penal Militar. Então, por isso que em alguns concursos públicos se pede o Código Penal Militar. Porque você vai ser militar. Alguns concursos públicos pedem, inclusive em Sergipe, mas só para oficial que pede o direito penal militar e o processo penal militar. As transgressões são previstas no Código de Ética e Disciplina, né? Olha só. O Código de Ética e Disciplina dos militares de Sergipe, que a gente vai estudar, especificará e classificará as transgressões disciplinares e estabelecerá as normas relativas à amplitude, à aplicação das sanções disciplinares, à classificação do conceito militar e à interposição de recursos contra as sanções disciplinares. As sanções disciplinares de permanência e suspensão não podem ultrapassar 5 ou 10 dias. Então, isso aqui, ó, prazo a banca adora, viu? Prazo a banca adora. Prazo a banca adora. Então, as sanções disciplinares de permanência só pode durar o máximo 5 dias e de suspensão no máximo 10 dias, respectivamente. Atenção aqui para esse prazo. O aluno de oficial ou soldado-aluno aplique-se também às disposições disciplinares previstas no estabelecimento de ensino onde estiver matriculado. Veja, você como aluno, você também vai ser regido por um código disciplinar da própria escola, do próprio lugar do curso de formação, do Cefap.
vai ter lá um regulamento próprio. Então, tem alguns atos, por exemplo, chegar com a roupa amassada, aí é punido lá no âmbito escolar mesmo. Chegar atrasado durante o curso de formação, o cara não vai responder pelo código disciplinar. O cara vai responder lá no curso de formação mesmo. Faltou a um serviço lá. Então, tudo vai ser relacionado, porque lá tem um regulamento específico para a caserna do curso de formação. Tem alguns momentos que o militar se torna incompatível com a função policial militar, como nós vimos, a depender da gravidade. Só que ele não é simplesmente mandado embora, entendeu, meu aluno? Tem uma parte disciplinar que ele vai ser julgado por um conselho para saber se ele permanece ou não. Esse conselho é que vai dizer se ele continua ou não. Então eu tenho 2 conselhos. Isso você tem que gravar porque a banca vai trocar. Porque um conselho é para oficial e outro conselho é para praça. O conselho de justificação é para o oficial. E o conselho de disciplina é para a praça. Conselho de justificação para o oficial e conselho de disciplina para a praça. Certo? Olha só. Conselho de justificação. O oficial, justificação, presumivelmente incapaz de permanecer como militar da ativa, será submetido ao conselho de justificação. Existe, dentro da Polícia Militar de Sergipe, tem uma lei que regulamenta como é o procedimento do conselho de justificação, certo? Tem uma lei específica. O oficial, ao ser submetido ao conselho de justificação, poderá ser afastado do exercício de suas funções a critério do comandante-geral. Compete ao Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe julgar os processos oriundos do conselho de justificação na forma da lei. Por exemplo, como é que funciona isso aqui? O cara cometeu uma transgressão disciplinar, ele se tornou presumivelmente incapaz de permanecer no cargo, ele vai para o conselho de justificação. Chegou lá no conselho de justificação, isso é oficial. Chegou lá no conselho de justificação, o conselho de justificação disse, cara, de fato, ele não pode permanecer mais na Polícia Militar de Sergipe. Tchau. O que acontece? Ele ainda vai ter direito de recorrer para o Tribunal de Justiça do Estado. Aí o Tribunal de Justiça do Estado é que vai dizer, de fato, se ele rua ou ele permanece. É como se fosse um recurso. É como se fosse um recurso, não, meu aluno. É um recurso. Entendeu? É um recurso. Aí, o conselho de justificação será aplicado aos oficiais da reserva remunerada. Atenção, atenção, atenção e atenção. Perceba que uma pegadinha muito boa será: o conselho de justificação também poderá ser aplicado aos oficiais da inatividade. Ou a banca colocar os oficiais da reserva remunerada ou da reforma. Percebeu, meu aluno? Percebeu que ela pode fazer isso e derrubar você? Então, atenção. O conselho de justificação só vai ser cabível aos militares da reserva remunerada. Por quê, professor? Porque os da reforma já estão fora. Os da reforma já não podem mais ser convocados. Tá entendendo qual é a lógica? Então, muita atenção aqui. É só os da reserva remunerada. O conselho de disciplina, ele é também para, no caso, para as praças. É a mesma coisa, ó. Só que eu tenho que lembrar. Quem é praça? Eu tenho uma praçazinha, o quê? Eu já ia falar, ó. Mas eu tenho uma praçazinha, o quê? Especial. Quem é essa praça especial? O aspirante. Então, o aspirante, ele vai ser processado pelo Conselho de Disciplina. Então, ele fala assim, ó. O aspirante a oficial e as demais praças da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros, presumivelmente incapazes de permanecer como militares da ativa, serão submetidos ao Conselho de Disciplina. E tem uma lei que regulamenta o Conselho de Disciplina.
O aspirante oficial e demais praças, ao serem submetidos ao Conselho de Disciplina, poderão ser afastados do exercício de suas funções a critério do comandante-geral. Olha só que interessante. Quem afasta o oficial? Governador do estado. E quem afasta as praças especiais e a praça em geral? Comandante. O que é que a banca faz aqui? Troca. A banca vai lá e troca. Compete ao governador do estado julgar, em última instância, olha só, enquanto para o oficial o recurso vai para o Tribunal de Justiça, para a praça o recurso vai para quem? Para o governador. Olha que interessante, para o governador. Show de bola? Aí, processos oriundos do Conselho de Disciplina, né? Vai para o governador do estado. Os processos oriundos do Conselho de Disciplina convocados no âmbito das corporações. O Conselho de Disciplina também será aplicado às praças da reserva remunerada. Só os da reserva remunerada. Sacou? Agora, meu aluno, vai ter uma parte que é bem menos cobrado, que é a parte dos direitos e das prerrogativas. Então é uma parte que eu vou fazer só uma, vamos dizer assim, é uma leitura só uma leitura atenta mesmo, e se tiver alguma coisa, algum detalhe, eu vou e faço a consignação aqui, certo? Então, ó, os direitos e das prerrogativas dos policiais militares. Primeiro dos direitos, ó. São direitos policiais militares. Garantia da patente em toda a solenitude, com as vantagens e prerrogativas e deveres inerentes ao quadro de oficial. Olha só, patente é oficial, né? Quem tem patente é oficial. Aí eu tenho outro direito aí, ó. Nas condições e limitações impostas na legislação e regulamentação específica. Olha só, atenção. Em Sergipe, a estabilidade da praça é com 3 anos ou mais de tempo efetivo, certo? Quem tem estabilidade é só a praça, viu? O oficial, depois que ele sai de aspirante, ele já tem estabilidade. Então é assim, quando o oficial ele é aspirante, ele passa mais ou menos uns 6 meses como aspirante. Esse período de 6 meses é exatamente o período do estágio, como se fosse um tipo de um estágio probatório. No nosso caso, como praça, o nosso estágio probatório são 3 anos. Depois a gente adquire a estabilidade. O uso das designações hierárquicas, eu tenho direito de me chamar de sargento e tudo mais. Ocupação do cargo que corresponde, então eu vou ter direito de ocupar um cargo correspondente ao meu posto ou à minha graduação. Tenho direito a, bem básico mesmo, né? É o melhor de todos, direito à percepção de remuneração. Outros direitos previstos na legislação específica. Eu tenho que ter direito à pensão policial militar, tenho direito à promoção, transferência para reserva remunerada, eu tenho direito a férias, eu tenho direito à demissão e licenciamento voluntários. Eu posso pedir. Você passou agora na Polícia Militar. Você de repente é de outro estado e de repente abriu concurso lá no seu estado. Você vai pedir demissão, se você for oficial da PM de Sergipe, ou vai pedir, no caso, licenciamento, se caso você ser praça. Na realidade, demissão e licenciamento é como se fosse um tipo de uma exoneração. É como se fosse uma exoneração. Vou ter direito a porte de arma, né? Aí vai ter porte de arma para praça, aí tem as condições. Porte de arma para oficial também tem as condições. Certinho? Bem tranquilo. Bem tranquilo. Aí veja, tem uma parte que é chamada de direito de petição. Direito de petição. Nada mais é um direito que você, como militar, tem de pedir. Porque pode acontecer assim, isso é totalmente comum. É você estar na vida militar e de repente precisar de um benefício e o benefício foi cancelado ou não foi concedido o benefício. Então você vai fazer o quê? Fazer o direito de petição. Fazer ali a petição. Olha só. O policial militar que se julgar prejudicado ou ofendido por qualquer ato administrativo ou disciplinar de superior hierárquico, poderá recorrer ou interpor pedido de reconsideração. A gente vai trabalhar isso, recurso e pedido de reconsideração, a gente vai trabalhar lá no Código Disciplinar, certo? Aqui a gente vai estudar lá no Código Disciplinar, por isso que eu não vou aprofundar aqui, porque a gente vai trabalhar isso lá, que é mais completo, vamos chamar assim. Aí só que eu tenho um prazo para pedir. Se eu não pedir nesse prazo, já era. Ó. O direito de recorrer na esfera administrativa prescreverá. Então, se você não pedir nesse prazo, você perde o direito de pedir. Olha só. 15 dias corridos. Olha só, é um prazo bem curtinho. E é corrido, viu?
Cuidado para a banca não jogar útil. É corrido. A contar do recebimento da comunicação oficial quanto ao ato que decorra da composição do quadro de acesso. Deixa eu explicar essa questão do quadro de acesso. Para você ser promovido, você tem que figurar no quadro de acesso. Antes da promoção, a Comissão de Promoção de Praças e a Comissão de Promoção de Oficiais liberam um quadro de acesso, ou seja, uma lista de militares que estão em condições de ser, o quê? Promovidos. Se você pegou, olhou aquela lista e o seu nome não está lá, e era para estar, o que acontece? Você tem 15 dias para poder recorrer. 15 dias para poder recorrer. Se você não recorrer nesses 15 dias, pode dar tchau. Certo? Olha lá. E eu tenho outro prazo de 120 dias para outras coisas. De repente, uma diária que não foi paga, qualquer coisa, qualquer outra coisa. Guarda isso. Prazo, a banca adora. Eu estava olhando questões da banca. O que tinha de questão de prazo não era brincadeira. Certo? Lembrando que você que se sentiu prejudicado é que vai pedir para recorrer. Então, eu tenho lá a reconsideração, que nós vamos trabalhar, é um tipo de recurso. A queixa é outro tipo de recurso. E a representação é outro tipo de recurso, que só podem ser feitos individualmente. A gente vai trabalhar isso aí, são recursos. Reconsideração de ato, queixa e representação. Eu não vou trabalhar aqui, porque lá no Código de Ética ele é mais completo, entendeu? Tá mais completo. Aí é bom porque eu já explico, tem conceito e tudo mais. Certo? Aí eu trago exemplos, pode ficar tranquilo com relação a isso. Veja, você quando ingressar na Polícia Militar de Sergipe, você pode se candidatar a cargo eletivo. Pode se candidatar a um cargo. Você sabe que lá na Constituição, o tempo de efetivo serviço são 10 anos, certo? 10 anos. Então, se você tem mais de 10 anos ou se você tem menos de 10 anos. Lembra disso? Eu acredito que você já estudou. Você já deve ter visto isso. Aqui no Estatuto de Sergipe, o prazo está desatualizado, porque ele está contrário à Constituição. Lembre-se que a Constituição é a lei superior. Então, já era esse prazo aqui. Na prática, são 10 anos. Só que aqui no Estatuto são 5 anos. Ô professor, será que tem chance da banca cobrar isso? Não. Porque o cara quando lê, o cara que for fazer a questão, quando lê esse prazo de 5 anos, ele vai dizer, rapaz, essa lei é de 75, então está desatualizado. Entendeu? De boa? Olha lá. Os policiais militares são alistáveis como eleitores, desde que oficiais, aspirantes oficiais, subtenentes, sargentos ou alunos do curso de nível superior de formação de praça. Olha só como está desatualizado. O cabo e o soldado não pode. Percebeu? Você viu aí como está desatualizado? Então o cara quando lê isso, ele vai perceber. Falta aqui o cabo e o soldado. Aí os policiais militares alistáveis são elegíveis, atendidas quais condições, ó. Se tiver menos de 5 anos de efetivo serviço, será, ao se candidatar ao cargo, excluído do serviço ativo. E se tiver mais de 5 anos ou mais de efetivo serviço, ao se candidatar ao cargo eletivo, será afastado temporariamente do serviço ativo, agregado, a gente vai estudar isso que é agregado daqui a pouquinho, ficando considerado como em gozo de licença para tratar de interesse particular. A gente vai tratar das licenças. Se eleito, será, no ato da diplomação, transferido para a reserva remunerada, percebendo a remuneração que fizer jus em função do seu tempo de serviço. Tá vendo aqui? Aí o militar transferido para a reserva remunerada, em conformidade do inciso 2 desse parágrafo, pode, mediante requerimento, retornar ao serviço ativo. Poucos estatutos existe a possibilidade que o militar retorne ao serviço ativo. Poucos estatutos. O tempo de mandato eletivo contará para todos os efeitos legais, ou seja, vai contar. O tempo que ele passar lá como candidato, como um político, vai contar como tempo de efetivo serviço. Lembre-se que ele pode pedir para votar. São dos poucos estatutos. De Pernambuco não pode voltar. O daqui de Alagoas não pode voltar. O da Paraíba parece que não volta também. Certo? Não volta. Mas isso aqui, praticamente, vamos dizer assim, na prática já está totalmente defasado. Porque até cabo soldado não pode. Você também vai ter direito à promoção, né? Olha só. O acesso à hierarquia policial militar é seletivo, gradual e sucessivo. Ó. Seletivo, gradual e sucessivo. E será feito mediante promoções
de conformidade com o disposto na legislação, regulamentação e promoções de oficiais e de praças, de modo a obter um fluxo regular e equilibrado na carreira, ou seja, caminhando a galera ter direito à promoção. Quero que você guarde esses 3 nomes: seletivo, gradual e sucessivo. Seletivo, gradual e sucessivo. Beleza? Normalmente essa sequência as bancas gostam de cobrar, certo? Aí veja, as promoções serão efetuadas pelo critério de antiguidade. Olha o nome das promoções, antiguidade. Como é, professor, essa promoção por antiguidade? Lembra que eu falei que você tem que estudar no curso de formação, aí você vai ficar mais antigo. Olha o nome, ó, mais antigo, por isso que é chamado de promoção por antiguidade. Aí veja, o que é que vai acontecer? Quanto mais antigo você for, você vai ser promovido primeiro. Entendeu? Você será promovido primeiro. Aí, essa é a promoção por antiguidade. Só que eu tenho promoção por merecimento. Vai chegar um ponto que quando você chegar a segundo sargento, todos os cursos que você fizer na corporação, curso de ROCAM, curso de BOP, qualquer curso dentro da corporação, ele vai gerar uma pontuação. Aí você fez tanto curso que você vai ter uma pontuação maior do que quem não fez. Então, pode acontecer que uma pessoa seja mais antiga do que você e você seja promovido na frente dele porque você mereceu. Por conta do somatório desses pontos. Isso é o que a gente chama de promoção por merecimento. Bizu. Todo curso que aparecer na corporação que tiver ponto, faça. Porque quando for na promoção por merecimento, e veja, essa promoção por merecimento só é lá para primeiro e segundo sargento. Só lá na frente, só. Mas, a partir do dia que você entrar na corporação, a pontuação já começa a contar. Aí aquela pontuação todinha você leva para a promoção por merecimento lá nas alturas. Lá para segundo sargento, primeiro sargento, que agora eu não lembro qual a lei de promoção da PM de Sergipe. Mas eu também vou ter uma promoção que todo mundo fica louco para arrumar. Promoção por bravura, como um amigo meu fala, por brabeza. Promoção por brabeza. Você também tem isso. Agora tem uma promoção que ninguém quer, porque vai ter que deixar o dinheiro para viúva ou para o viúvo. Promoção pós-mortem. Só que também pode acontecer a promoção por ressarcimento de preterição. Só o que seria a promoção por ressarcimento por preterição? Em preterição, de preterição. É assim. Lembra daquela ideia do quadro de acesso? Que era para você figurar no quadro de acesso e seu nome não estava. Vamos imaginar que você recorreu, mas não deu tempo. Não deu tempo. Então, um cara foi promovido na sua frente. Quando um cara é promovido na sua frente, a gente chama isso de promoção. Aí, chama isso de pedalada. É pedalada. O cara que passou é uma pernada. Né? A gente chama pernada, levou um olé. Aí, vamos lá. O cara foi promovido na sua frente, mas era para ter sido você promovido, não ele. Aí, o que é que vai acontecer? Você vai correr atrás, judicialmente, administrativamente, para conseguir essa promoção. No dia que você conseguir, essa promoção é chamada de promoção por ressarcimento de preterição. Porque você não foi preterido, preterido é colocado para trás. Então, o que acontece? Você é promovido retroativamente, como se fosse na época que era para você ter sido promovido. Sacou? Isso é chamado de promoção por ressarcimento de preterição. Eu, agora que eu estou na reforma, eu estou dando um tempinho, porque eu ainda estou me adaptando a essa nova realidade. Eu estou trabalhando um pouco mais aqui nas aulas, mas eu ainda vou sentar e vou estudar, porque não era para eu ser segundo sargento. Era para eu ter sido promovido a sub. Na realidade, era para ter ido a sub. Aí eu vou correr atrás para ver se eu consigo a minha promoção de sub. Mas essa promoção vai ser o quê? Promoção por ressarcimento de preterição. Ou seja, eu vou ser promovido como se fosse lá atrás. Certo? Aí, a promoção de policial militar feita em ressarcimento de preterição será efetuada segundo os princípios de antiguidade, ou merecimento, tá vendo? Então, é como se era para você ter sido promovido e tudo mais. Além do disposto do cabo desse artigo, será admitida também a promoção complementar, né? O militar de requisitos de transferências a pedido ou ofício para inatividade. Seria ali uma promoção quando você vai lá para a inatividade. Só que essa promoção, existe uma vedação, você pede, mas nem sempre vai ser concedido. Por isso que tem isso aqui, ó. Não haverá promoção
de policial militar por ocasião de sua transferência para a reserva remunerada ou por ocasião de sua reforma. Não tem mais. É o que a gente chama de promoção posterior. É como se fosse uma promoção consecutiva, certo? Veja, no bloco seguinte nós vamos trabalhar mais direitos que você vai ter como policial militar. A gente vai trabalhar das férias, das concessões e uma coisa bastante cobrada, as licenças. Muito cobrada as licenças. Então fica atento que a gente vai se ver no próximo bloco.